tarde, igreja. Queria convidar os irmãos a estar abrindo a palavra lá no livro de João, Evangelho de João 14, 26. João 14, 26. Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Pode sentar, igreja. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor fala conosco. Senhor, nós queremos nos colocar agora na Tua presença e pedir que as nossas mentes estejam abertas, Senhor, para aquilo que o Senhor quer falar. Eu me coloco na Tua presença e te peço que o Senhor me use para falar apenas aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Senhor, nós pedimos que todo cansaço, que toda preocupação, que toda ansiedade esteja agora nas Tuas mãos, Senhor, para que nós possamos ter um tempo na Tua presença. Eu te agradeço, Senhor, por esse local, por esse momento que nós podemos ter de estar com os irmãos, de Te louvar e de aprender da Tua palavra. Senhor, nós Te pedimos também que o Senhor esteja lá com o Tidemo e que nós, como igreja, possamos divulgar o Seu Evangelho. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui está dizendo, Jesus estava falando que havia alguém que ia nos ensinar todas as coisas e lembrar de tudo aquilo que Jesus tinha dito. E graças a Deus, tudo isso foi deixado por escrito, para que não se perdessem nas palavras, que nem aquela história de telefone sem fio, fala uma coisa aqui, quando chegou ali já é outra coisa. E é como se Deus tivesse deixado para nós um manual de instruções. O que é um manual de instrução? É um texto que explica, e que descreve e que coloca regras de segurança para o bom uso de um produto. Geralmente, esse manual de instrução, ele está aliado ali a uma garantia. Tipo, se você usar o produto da maneira correta, está na garantia. Se você usar da maneira incorreta, saiu da garantia. E geralmente, no manual de instrução, vem logo de cara assim algumas precauções. Então, por exemplo, se é um aparelho elétrico, cuidado ao ligar na tomada. Um fogão. Fogão, tem que ler. Tem que ler o manual de instrução do fogão? Tem. Então, tem lá no começo. Cuidado, Não deixe que pessoas com incapacidade mental ou física ou crianças usem esse produto. Uma geladeira, tem lá. Cuidado, não toque a parede do freezer com a mão úmida, O carro, sei lá, não puxe o freio de mão com o carro em movimento. Então, essas são as coisas que a gente lê no manual de instrução. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguém, ou uma equipe, bolou aquele produto, fabricou aquele produto e sabe exatamente o que pode acontecer com aquele produto se ele não for usado da maneira correta. E a Bíblia é o nosso manual de instruções. Nós temos um Criador, que é o nosso Deus. Nós sabemos
que existia uma equipe ali na hora da criação, que era o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo ali agindo para que houvesse a criação. E aí ele nos mostra o que é bom e o que não é bom. Mas o que acontece? Às vezes a gente não entende direito, né, um manual de instrução, ou a gente acaba aquela coisa lá de ficar comentando uma pessoa com a outra. Então, eu não vou ler, eu já sei como é que funciona. Mas pensa bem, o manual de instrução, ele não quer dizer o seguinte, se você deixar o botão do seu fogão aberto, eu vou mandar um castigo para você e vai acontecer uma explosão na sua casa. Mas eu posso pensar que é isso que acontece, né? De repente, a geladeira, tô lá limpando meu freezer e de repente tô com a mão molhada, grudou meu dedo lá no freezer e agora esse fabricante mandou uma praga para mim, meu dedo vai ficar grudado e quando eu arrancar vai sair sangue. É isso que o manual de instrução está falando? Não é. Mas a gente pode pensar. Aí de repente, estou dirigindo meu carro lá, falou lá que não é para puxar o freio de mão com o carro andando. Mas o que será que acontece? O que acontece? Cavalo de pau. Aí você fala, maldito desse fabricante, ele fez eu dar um cavalo de pau aqui. Ou seja, a gente costuma colocar a culpa das coisas que dão erradas em Deus, no Criador, naquele que deixou pra gente um monte de coisa por escrito, para que a gente saiba como que funciona bem o ser humano. A gente tem uma crença errada, pelo menos eu tinha, quando eu era criança, de que se fizesse alguma coisa errada, Deus castiga. Se não fizesse a coisa adequada, Deus castiga. Ou seja, tudo Deus castigava, né? E muitas pessoas ainda têm essa visão. Mas Deus castiga. Está escrito lá. Então, por exemplo, se a gente pegar lá em Gênesis, lá no comecinho, né, o livro de Gênesis, lá no começo, vamos começar lá com Gênesis 2:7, mas antes do Gênesis 2:7 tem uma descrição de como que Deus criou as coisas. Então, na verdade, Deus criou todas as coisas para colocar o homem ali para cuidar. Para que o homem, quando eu falo homem é ser humano, tá, gente? Para que o ser humano pudesse desfrutar de todas aquelas coisas. Gênesis 2:7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então pensa, a maioria das pessoas,
né, que não entendem Deus, ou quando a gente está, né, começando a entender, a gente pensa assim, puxa, Deus foi mal. Por que ele pôs aquela árvore lá? Né, se ele não pusesse aquela árvore lá, não ia acontecer nada. A humanidade ia estar no paraíso até hoje. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que Deus, ele resolveu criar um ser que pudesse escolher. Um ser que tivesse livre-arbítrio, que pudesse ter a liberdade de discordar de Deus. E aí, Deus colocou duas árvores lá no, né, como diz aqui, a árvore da vida e a árvore da ciência. A gente pode entender melhor dizendo assim, a árvore da vida é a árvore da vida Zoe, que é a vida com Deus. E a árvore da ciência é a árvore da vida psique, da vida separada com Deus e vivida de acordo com os nossos sentimentos, os nossos raciocínios. E foi isso que o homem escolheu. O que aconteceu? Teve lá alguém que foi, né, deu uma influenciadinha ali, né? Deus falou que não era nem para tocar naquela árvore, né? O inimigo, ele chega assim, ele já chega exagerando, né? Porque Deus falou que não era para comer, não falou nada de não tocar, mas ele já chegou assim. É o seguinte, né? Traduzindo na linguagem siciliana, é como se o diabo estivesse falando assim, é o seguinte, essa árvore é a melhor aqui. E Deus é ruim, porque ele colocou essa árvore, olha só os frutos, olha que maravilhosa, que apetitosa. E Deus colocou e não quer que vocês comam, sabe por quê? Porque o dia que vocês comerem, vocês vão ser que nem Deus, e Deus não quer ninguém igual a Ele. Mais ou menos isso que a serpente falou. E aí o que aconteceu? O homem provou, né, a humanidade provou daquela árvore, e de repente tudo mudou. De repente, vida louca. De repente, o homem não estava mais ali, pertinho de Deus. O homem sentia vergonha de quem ele era, ele começou a se enxergar. E aí Deus chegou e falou assim, olha, já que isso aconteceu, não era para acontecer, né? Já que isso aconteceu, a mulher vai ter dores no parto, o homem vai ter que trabalhar na terra, a terra acabou ficando maldita, vai dar espinhos, vai dar barata, né? Não que a barata não existisse, tá, gente? Porque eu imagino que ela existia e que ela não era nojenta e ela devia ser mais bonitinha. Tudo que existe é a criação de Deus. E aí, ao mesmo tempo, Deus falou alguma coisa. Lá em Gênesis, né? Você já está em Gênesis? Gênesis 3:15, né? Em Gênesis 3 está contando essa história, né? Essa narrativa do que aconteceu. E aí Deus diz assim, para a serpente, para o diabo, para o inimigo. Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti, diabo, e a mulher, ou seja, o ser humano, e entre a sua semente, a semente do mal, e a semente da mulher, terá inimizade. Esta, né, a descendência da humanidade, descendência da mulher, vai ferir a tua cabeça, falando isso para o diabo. E você vai ferir o calcanhar da humanidade. Desculpe, gente.
Então, estava falando assim, Deus falou, ó, ele deu uma advertência ali no manual de instrução, ficou por escrito pra gente. É o seguinte, o diabo causou isso, foi parte da causa disso. Então, a semente do diabo, né, tudo aquilo que vier do diabo vai ferir o calcanhar da humanidade, mas a semente da humanidade, Jesus Cristo, aquele descendente da mulher, ele vai acabar com você. E isso, os estudiosos colocam como sendo o proto-evangelho. O proto-evangelho significa que antes de existir o evangelho, Deus já falou isso, Deus já colocou, Deus já escreveu e era aquilo que ia acontecer. Proto, né, é uma palavra que vem assim de algo antes. Por exemplo, protótipo. O protótipo de um carro é algo que né, alguém faz ali, bem bacana, com todos os equipamentos e tal, tudo direitinho, e que um dia aquilo lá vai vir a existir. Foi isso que aconteceu aqui. O proto-evangelho é aquilo que Deus nos apresenta. O proto-evangelho é aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, que significa assim: o mundo jaz no maligno, mas eis que alguém vencerá o mundo, e todos nós seremos abençoados por isso. São as boas novas. Quando Jesus veio, ele veio anunciar o Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Mas, no manual de instrução, né, que aí depois aconteceu um monte de coisas, teve lá Caim e Abel, teve lá, e aí o que aconteceu? Deus chamou e formou um povo para ele. Tipo assim, bom, essa humanidade não vai rolar. A humanidade está toda perdida. Na verdade, eu vou acabar com ela toda. Mas aí diz a Bíblia que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então, houve o dilúvio, os seres humanos foram dizimados, ficou Noé e a família dele, depois vieram Cã, Sem e Jafé, e aí veio dessa linhagem, veio a linhagem do povo de Deus. Lá em Hebreus 11:7 fala um pouquinho, né, sobre essa história, que diz assim: pela fé Noé, o divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Versículo 8: e pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ele ia. Aqui é o começo do povo de Deus. Então aqui é legal a gente ver que está dizendo assim, pela fé. Noé fez aquilo que Deus lá ensinou para ele pela fé. Abraão também ensinou, e Deus falou o que era para ele fazer, e ele pegou, levantou e foi, pela fé. Agora pensa, se você estivesse lendo o manual de instrução da Acme, quem lembra da Acme? Do desenho do Coiote e o Bip Bip, do Papaléguas, né? E vários desenhos animados. Então o que acontece? Quando o Coiote quer dar um fim lá no Papaléguas, ele sempre compra um produto da Acme, que é a fábrica lá, que os desenhos animados inventaram, e sempre dá errado. Explode na cara dele,
ele se estatela no chão. Agora pensa, se você estivesse lendo, você comprou um produto, veio pela internet, chega na sua casa, está escrito Acme. Você vai acreditar no que você vai ler no manual de instrução? Não vai. Eu não ia. Não precisava nem ser Acme, pode ser algumas marcas que existem por aí, né? Então, o que nós precisamos? A gente precisa seguir uma instrução, mas a gente precisa crer e acreditar e ter fé no Criador. Amém. Porque senão não adianta nada. Não adianta a gente ler a Bíblia se a gente não acreditar que Deus, que tem alguém, né, aquele Criador, aquele fabricante, que está dizendo aquilo. E aí, nesse manual de instruções, se eu tenho algum problema, eu vou lá, procuro no manual de instruções. Qual é? O que o manual de instruções diz se eu tiver tal problema? Então, se eu estou com um problema, se eu estou com um problema financeiro, eu vou lá na Bíblia e hoje, gente, tem a chave bíblica no celular, você clica lá a palavra que você quer e aparece assim. Então vou lá, vou procurar textos que falem sobre dinheiro, de repente eu vou chegar lá num texto que fala assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E de repente eu posso interpretar errado e pensar assim: o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o amor ao dinheiro. E outras coisas também assim. E aí o que aconteceu? Quando Deus criou o povo dele, ele criou um manual de instruções, né? Até então tinha algumas prescrições, mas aí ele criou o manual de instruções e ele entregou para Moisés na forma de 2 tábuas de pedra, que são os 10 mandamentos. E de acordo com esses 10 mandamentos, ali, o que está escrito ali, é mais ou menos assim: se você fizer assim, você vai ter uma vida melhor. Se você não matar, você vai ter uma vida melhor para você e vai ser melhor para aqueles que estão à sua volta. Então, de repente, esse manual de instrução, ele não era mais só para a própria pessoa, era para uma comunidade, era para um povo. E aí, esse manual de instrução, ele valia para o povo ali. Mas, e os outros povos que estavam em volta? E os ímpios, como já foi falado aqui hoje? Mata, decepa, acaba com eles. Era assim naquela época. O manual de instruções era assim. E ainda por cima, Deus mandou também os profetas. Porque às vezes as pessoas não queriam saber do manual de instrução, mesmo porque naquela época ninguém sabia ler, só os escribas. Então, Deus mandou os profetas. E os profetas iam e falavam o que era bom fazer, o que não era bom fazer. Rei Davi chegava e consultava o profeta: eu vou vencer naquela batalha? E Deus falava sim, ou Deus falava não, ou Deus não falava nada. Mas assim Deus foi guiando o seu povo. Até que chegou o tempo de Deus. Lembra do proto-evangelho? Chegou o tempo em que o Messias havia de vir. Os profetas, eles já tinham anunciado, como foi falado hoje aqui também, a respeito de Isaías 53, o capítulo todinho de Isaías 53, fala sobre Jesus Cristo, fala que ele veio, que ele levou nossas dores, que ele nos libertou do pecado, que o fardo está com ele. Então Isaías já começou, e os profetas já começaram a avisar que estava chegando perto esse tempo, em que o Messias ia vir. Mas o que acontecia? O povo achava que o Messias ia ser um rei, que ele ia chegar, ia reinar, ia matar
todos os adversários do reino judeu, todos os inimigos, e acabar com os inimigos. E nessas, eles iam indo de tropeço em tropeço, né, o povo de Deus. Se você for ler lá a história de reis, né, um rei era levantado e fazia o que era bom perante Deus, então o povo acompanhava. Outro rei era levantado e não fazia o que era bom perante Deus e o povo acompanhava. Então era assim, idolatria seguindo a Deus, idolatria seguindo a Deus. E a gente vê pela história que quando o rei e o povo seguiam a Deus, as coisas davam certo. E quando o povo caía na idolatria, as coisas davam errado. Mas, naquela época, ainda não fora sido revelada a verdade, que os ídolos eram demônios. Por que Deus não falava? Tipo, né, é o seguinte, sabe aquele Mamon? É um demônio. Sabe Baal? É um demônio. Bom, vocês não vão lá reverenciar esses demônios, porque sabe que demônio, né? Mas eles não tinham uma solução. Mesmo que eles soubessem, eles não tinham como lutar contra isso. Por quê? Porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo. E quem é que veio acabar com as obras do diabo? Foi nosso Senhor Jesus Cristo. E para quem Ele deu o poder, através do nome dEle, de continuar fazendo isso? Para a igreja. Mas naquela época não existia. É a mesma coisa que tivesse um manual de instrução, logo que surgiu o celular, né? Não sei se vocês lembram, era um tijolão assim enorme, uma capinha preta, tinha puxava uma anteninha ali. E se o manual, né? Se o construtor do celular ele fosse onisciente que nem Deus, e ele já pudesse ver o celular de hoje em dia, ele ia colocar lá no manual: para tirar fotos com o seu celular, para ver filmes com o seu celular. Você fala, não, isso aqui é isso. Você não ia entender e não ia servir para nada. Então é mais ou menos assim que Deus fez o manual de instruções dele. E aí veio Jesus, né? Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Aí o que aconteceu? Aconteceu que veio a plenitude dos tempos. Então, fazendo a comparação do manual, vamos pôr o fogão. Então, eu tenho o fogão, eu li o manual, e eu fiz um macarrão instantâneo lá. Funcionou. Mas aí veio uma chance para mim de fazer um curso de gastronomia. E eu fui e fiz aquele curso de gastronomia. Então agora eu tinha o fogão, li as instruções, sabia como funcionava, e tinha um chefe me ensinando como fazer coisas boas naquele fogão. Eu tinha, né, o Espírito Santo do nosso lado nos ensinando todas as coisas. No caso do carro, do automóvel, né? Demonstrei minha idade agora. No caso do carro, então agora eu li as instruções, manual, eu vou entrar numa autoescola e eu vou aprender a dirigir. E tem alguém ali do meu lado que é o instrutor, que ele vai me ensinar tudo ali, tudo que eu preciso saber.
E mais, eu posso fazer um curso de direção defensiva ou de direção ofensiva e eu vou aprender a dar cavalo de pau. Mais ou menos isso que aconteceu. Sabe quando a fábrica de carro, ela percebe que tem um problema em determinadas séries de carro, e aí vem lá na televisão, né? Recall. Né? Recall é uma nova chamada, né? Em inglês, recall. E aí convoca as pessoas que têm carro que poderiam estar com aquele defeito ou que estão com aquele defeito e fala, ó, vem todo mundo, traz aí o seu carro, nós vamos consertar de graça e vai ficar firmeza. Então o que Deus fez? Quando Jesus veio, Ele fez um recall. Venham todos. Mas não só os do povo de Deus. Venham todos. Venham os ímpios, venham os gentios, venham quem quer que seja. O seu defeito de fabricação vai ser consertado agora. Amém. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. E aí, a gente fica pensando em algumas coisas, né? João 5:24 diz assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, Jesus está dizendo assim, ó, aqui está o seu certificado de garantia. Você pode ter a vida eterna. É isso que acontece quando nós entendemos, né? Nós entendemos um pouquinho daquilo que Deus está falando pra gente. Tipo, ó, o seu defeito original pode acabar aqui agora. E de repente, quem está te falando isso é Deus o Criador, não é o dono da Acme. E você pode confiar naquilo. E você vai ter ali, habitando dentro de você, alguém, né, que é o seu próprio fabricante. O Espírito Santo, ele não estava lá quando o mundo foi criado, né? Estava lá o nosso Pai, estava lá Jesus Cristo, estava lá o Espírito Santo. Então, de repente, o fabricante vem andar do meu lado. E aí eu tenho um defeito, o fabricante está lá, posso perguntar para ele, ele vai me falar direitinho como que eu vou sanar esse defeito. Isso, gente, para todo ser humano, todo. Imagine, né, você pode imaginar o pior ser humano que já existiu até hoje. Essa graça foi estendida para ele também. A gente não sabe se a pessoa pegou ou deixou passar. Porque aqui, na palavra de Deus, diz assim, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie. Então o que acontece? Quando eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio para me dar vida eterna, que Ele veio para restituir aquela vida zoe lá que tinha na árvore da vida e que o ser humano deixou passar e escolheu a árvore da razão, né? Como a gente canta aqui, o dia do extermínio da razão. De repente Deus está te oferecendo e fala assim, ó, zerou, vamos começar tudo de novo. Essa é a graça de Deus para qualquer um de nós. E aí o que acontece?
eu pego esse certificado de garantia, mas eu tenho que seguir o que está escrito lá, para que isso que eu recebi de graça não venha a ser perdido. E para que eu ande de acordo com aquilo que Deus tem para mim. Então, de repente, para um determinado cristão, o que Deus tem para ele é: você faça as suas coisas do dia a dia como um cristão e acabou. É isso que eu quero de você. Para outros, ele fala assim: você tem aptidão com música? Então forma uma banda e vai evangelizar. Vai falar das boas novas do Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Para outros ele vai falar, né, como eu creio que falou para o Batista: você, além de ter uma banda para evangelizar, vai ter uma igreja que você vai pastorear. E para cada um, ele tem, né, para cada um Deus oferece um talento. E cada um de nós devemos desenvolver o talento que Deus nos dá. É 1, é 2, é 10? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Então agora a gente já tem o manual de instruções, nós temos as advertências, nós podemos fazer um curso de aperfeiçoamento, onde nós temos alguém presente ali que vai nos ensinar. E acima de tudo, nós temos um relacionamento com Deus. Nós somos filhos do Criador agora, como já foi falado aqui. E nós estamos num relacionamento sério com Jesus Cristo, que é o nosso noivo. Então pensa, estou com problema aqui com este ser humano que Deus criou. Eu tenho manual, eu tenho curso, e agora eu tenho ou meu pai ou meu noivo, que são os donos da fábrica e que vão me ensinar. Então, gente, nós temos que aproveitar que nós estamos vivendo nesse tempo, que nós sabemos o que Deus quer para nós, que nós sabemos o poder do nome de Jesus Cristo que tem sobre esse mundo, sobre as potestades, sobre os nossos inimigos. Deus continua mandando a gente acabar com os nossos inimigos, mas os espirituais, os nossos inimigos aqui na terra, o que nós temos que fazer? Amar. Na verdade, Jesus, ele resumiu todo o manual de instruções em 2 frases: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se a gente fizer essas 2 coisas, manual de instrução ali, a gente vai ler, né, que é a Bíblia, porque cada hora a gente tem uma revelação nova. E uma outra coisa para finalizar: se eu comprei um fogão, eu estava pensando em cozinhar. Se eu tenho aptidão, né, para cozinhar, ou eu gosto, ou eu preciso cozinhar, eu vou procurar cozinhar bem para mim e para as pessoas que estão ao meu lado. Aí eu fiz o curso, né? Eu pego os melhores ingredientes e vou fazer, né, os melhores que eu posso comprar, claro, porque, né? E vou fazer uma comidinha gostosa. Aí vai chegar alguém e vai falar assim: nossa, meu, que comida boa que você fez. Como é que você faz uma comida tão boa assim? Ah, eu fiz um curso, né? Teve uma pessoa que me manjava muito mais do que eu, conhecia tudo, me ensinou. E eu comecei comprando esse fogão. Aí a pessoa fala pra você assim: ah, esse fogão é bom? Aí você vai falar pra pessoa assim: olha, esse fogão é bom, mas se você deixar o gás aberto, vai explodir sua casa.
Você acha que a pessoa vai querer aquele fogão? Então, de repente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando o manual de instrução com aquela advertência em primeiro lugar para a pessoa que está interessada em saber da tua fé. Em saber por que você é diferente, por que você é assim. Então, de repente, você pega e joga na mão, fala assim, esse fogão é bom, ou então esse carro é da hora, tá aqui, ó. Vê as instruções. Aí o cara vai ler lá, assim, não puxe o freio de mão com o carro em movimento. Não. Deve ser perigoso isso aqui, não vou. Agora, se você apresentar a verdade para ele, né, para a pessoa, e falar assim, olha, sabe tudo aquilo que está de errado na sua vida? Sabe aquele teu sofrimento? Aquelas coisas que você não consegue resolver? Tem alguém que vai consertar. É o nosso Criador. Ele nos criou. E Ele sabe o que a gente precisa. E Ele pode habitar em nós. Sabia que você pode conversar com o Criador? Sabia que você pode levar um papo com o Criador, que não precisa ter o padre, não precisa ter o pastor? O véu foi rasgado, como tem sido dito aqui. E de repente, nós vamos ter um monte de gente aqui, em nome de Jesus, amém, que vai se interessar por saber como que é essa vida. E você vai pegar e jogar o manual de instrução assim, ó. Tá aí o manual de instrução. Esse fogão é bom, mas olha, dá um trabalho. E esse carro? Esse carro é bom, mas às vezes fura o pneu. Gente, não é dessa maneira que a gente tem que apresentar o Evangelho. É claro que nós temos que apresentar tudo isso quando a pessoa estiver interessada e estiver no momento de aprender aquilo. Mas, em primeiro lugar, nós temos que dar as boas novas. Tipo, nós nascemos com defeito, mas chegou alguém que vai consertar. E a gente vai ter, certificado de segurança em dia. Esse é o Evangelho. A Bíblia, ela tem todo esse manual de instrução para chegar nesse ponto. E pensa, o manual de instrução, ele só é para aquela pessoa que já comprou o produto. Ou você vai sair por aí assim, vou ler uns manual de instrução hoje, vai ser da hora. Não, você vai ler o manual de instrução daquilo que você comprou. E nem isso, né, a gente faz. Mas enfim, o manual de instrução é para aquele que já comprou o produto. Você pode falar do manual de instrução para aquele que não comprou. Mas pensa, tudo que está escrito na Bíblia, em primeiríssimo lugar, é para você. Eu estou lendo o manual de instrução. Eu comprei esse produto. Eu quero esse caminho. Então, eu vou ler o manual e vou seguir tudo que está falando aqui. E vou pedir orientação ali para o Criador. Primeiro lugar, manual de instrução é para aquele que comprou o produto. Amém? Então eu queria pedir, igreja, que a gente ficasse de pé agora para fazer uma oração. Essa oração é para que tudo aquilo que esteja quebrado em nós seja curado hoje por Jesus Cristo. E em seguida nós vamos orar para que nós possamos apresentar as boas novas e o manual de instrução de maneira adequada para aqueles que quiserem saber. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença. Te agradecemos, porque o Senhor nos deu um manual de instrução por escrito. E não só isso, o Senhor nos deu Teu Filho amado,
para vir morrer por nós, para nos ensinar. Nos deixou o Teu Espírito Santo, que nos ensina e nos lembra de todas as coisas. Nós queremos agora, como igreja, Senhor, colocar na Tua presença tudo aquilo que está quebrado, em mau funcionamento em nossas vidas, e declarar em nome de Jesus Cristo, que nesse momento, nós entregamos na mão do Criador esse problema, e Ele estará nos curando, e Ele estará trazendo de novo aquilo que nós éramos, quando estávamos juntos com o Ti no paraíso. Senhor, nós queremos também Te pedir que o Senhor nos dê oportunidade de falar do Evangelho e da Bíblia para aquelas pessoas que nós possamos alcançar como igreja. E Senhor, nós Te pedimos sabedoria, nós Te pedimos entendimento, para que nós possamos apresentar de maneira que o Senhor quer para cada pessoa que nós precisarmos falar a respeito desse manual de instrução. Para cada pessoa que precisar do Teu conserto e da Tua salvação, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento e dá-nos a força do Teu poder, Senhor. Porque sem Ti nós não somos nada. E nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Eu quero desejar agora para a igreja uma semana de vitória, uma semana aonde nós vamos refletir a respeito do que Jesus Cristo fez por nós, e que nós vamos ter a vitória em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e estar nos preparando para esse novo tempo que Ele tem chamado para nós como igreja. Vai na paz, igreja. Amém.